Essa semana, dois acontecimentos de certa forma me massacraram, me esmagaram, me levando a uma reflexão acelerada, turbinada de ideias sobre a graça de Deus. Na quinta-feira, reunião de estudos bíblicos, a comunidade de discípulos que se reúne na minha casa no Jardim Terra Branca. Já fazia uns 5 minutos que tinha começado, estávamos cantando algumas músicas, toca a campainha. Meu filho mais velho, Guilherme, vai atender, demora para voltar. O que foi, Gui? Pai, eu estava atendendo aquele morador de rua que passa aqui em casa de vez em quando. Fazia tempo que ele não passava. Eu dei comida para ele. Preparei, levei, fiquei conversando com ele e descobri que ele tinha dores nas pernas. Orei com ele. Ele levantou as pernas, agradecido. Falei, e por que você não convidou ele para participar da reunião conosco? Vou convidar. E foi de novo para a porta. E eu olhei para os mais de 30 que estavam ali em minha casa, para ver a reação deles. E percebi uma expectativa. O que é que esse cara vai fazer, né? Esse líder convidando uma pessoa que ele nem conhece direito para participar conosco. E aquele homem pegou o seu carrinho de supermercado, estacionou no portão da minha casa e foi andando lentamente, subiu os 3 degraus da escada de madeira, e nós estudando ali sobre o livro de Provérbios, finanças, vida financeira equilibrada. O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Guardei um lugar para ele do meu lado, entre mim e o meu líder, que coopera comigo, o Alessandro. E ele sentou, estavam fechadas as telas, porque ventava um pouco. E logo aquele cheiro invadiu toda aquela área. Aquele cheiro de gente que não toma banho faz tempo. E eu levantei os olhos e tentei captar algo das pessoas que estavam ali sentadas novamente. Luiz é o nome dele. Fazia tempo que você não aparecia. Eu tive convulsões. Ele bebe. E por causa disso, não toma água e nem come direito. E o seu corpo não resistiu a esse impacto. 10 convulsões. Mas ali estava o Luiz. Cata recicláveis. Separado da esposa por causa da bebida. Perdeu o emprego de pintor por causa da bebida. O versículo que estávamos vendo era Provérbios 23, 4. Não te apliques, não te esforces demais para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. E as pessoas davam opiniões, né? Estava um grupo até de certa forma participativo, apesar daquele constrangimento. E aí o Luiz pede para falar. E ele diz assim: a maior riqueza é o amor. De cada 10 pessoas, 9 me ajudam. Eu tenho aquele carrinho
essa roupa do corpo, porque eu não posso ter outra roupa, eu não tenho onde guardar. Eu durmo ali naquela praça, na esquina da minha casa. O meu cobertor e vocês que me ajudam. Outro fato que ficou martelando na minha cabeça foi fruto de uma leitura. Um menino órfão, 5 anos de idade, caiu do colo da sua babá, machucou os 2 pés, ficou aleijado, coxo, manco. Esse menino era da realeza. O pai dele era um príncipe, candidato ao trono. O avô, o rei. Ambos morreram numa guerra. Mas não foi nenhum dessa linhagem que assumiu o trono. Foi outro, porque o seu avô tinha sido reprovado. E aí esse outro que assumiu o trono, naquela época, a tendência era matar todos da família para evitar rebeliões. Mas este rei era diferente. Ele não fez isso. Ele não fez isso porque ele era muito amigo do pai daquele bebê que caiu. Tão amigo que ele fez um pacto. Ele fez uma aliança, ele fez um compromisso, ele fez um juramento com esse irmão de coração, que não era irmão de sangue. E qual foi essa promessa? Aquele príncipe o ajudaria a fugir de um inimigo poderoso que ele tinha e que estava atrás dele. Em contrapartida, esse que se tornou o novo rei não mataria ninguém da família dele caso ele assumisse um cargo importante no futuro, como foi o que aconteceu. E o reino, sob o comando desse novo rei, prosperou, cresceu. Cresceu de tamanho 10 vezes mais do que era antes. Havia paz, o povo estava satisfeito e o rei se lembrou da promessa que ele tinha feito. E ele chamou um dos servos do antigo rei e disse assim: será que existe alguém da família do antigo rei que ainda esteja vivo? Porque eu quero usar de bondade para com essa ou essas pessoas. E esse servo disse assim: tem! Ele deve estar hoje com uns 20, 25 anos de idade e tem um filho. E onde que ele está? Olha, ele mora longe daqui. Ele mora de favor, numa terra seca, improdutiva. Vai buscá-lo, traga-o aqui. E os guardas então reúnem aquela tropa, a carruagem real, chega na casa, ou talvez no barraco daquele coxo, daquele aleijado. Toc, 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 toc. O rei quer falar com você, comigo, com você. Vamos? Me descobriram aqui. É agora que eu vou morrer. A minha história termina nesse dia. E ele entra naquela carruagem, por certo ajudado pelos guardas. Não sei se naquela época tinha cadeira de rodas, ou andador, ou muletas. Afinal, eram os 2 pés.
E ele vai. E ele chega carregado, é colocado diante do rei, se prostra, ainda mais. Acho que ele deitou no chão. Eis aqui o teu servo, pode fazer o que quiser comigo, o que quiser. Eu sou teu servo. E esse rei olha para esse homem caído e fala assim: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Que cena! Penso que aquele rapaz levantou a sua cabeça e pôde, pelo menos por um pouco, encarar os olhos daquele rei. E aquele rei começou a contar: eu conheci o teu pai, ele era meu amigo do peito. Nós tínhamos um compromisso. E por isso eu te chamei aqui. E aquele aleijado deve também ter contado o sofrimento dele. O que é que tinha acontecido, que a sua ama, a sua babá, saiu correndo para tentar proteger a vida dele da morte e derrubou. E quanto estava sendo difícil para ele toda aquela situação, mas que ele já tinha um filho. E o rei vira para esse aleijado e diz assim: meu filho, toda a terra que era do teu avô e do teu pai, eu estou te restituindo. Todos os servos vão ser seus agora. Toda a colheita que tiver vai voltar para você. E tem mais uma coisa: eu quero que você coma na minha mesa. E eu acho que deve ter dele assim: hoje, né? Hoje, que dia especial, hoje eu vou comer na mesa do rei. Não só hoje, todos os dias. Todos os dias. Filho da realeza, aleijado por uma queda, escondido, com medo, chamado por um rei, tem os seus bens restituídos, todos eles, convidado à mesa, adotado na família. Essa segunda história que eu contei é verídica, assim como a primeira. Ela está registrada, a sua maior parte, em 2 Samuel capítulo 9. Mas também em 2 Samuel 4:4 e 1 Samuel 20, de 12 a 17. Livros que contam a história de um rei chamado Davi. Davi, que chamou daquela terra o Mefibosete, o aleijado. Seu nome significa o que despedaça a desonra. Era filho de Jonatas, o grande amigo do rei Davi. E o pai de Jonatas era Saul, o primeiro rei de Israel. Saul e Jonatas morreram numa batalha. Davi herdou o trono, aprovado por Deus. E nós podemos aprender muito sobre a graça de Deus a nosso favor com a história de Davi e Mefibosete. Considerando que Davi representava o Rei Celestial. E nós somos os aleijados e coxos. E eu quero enfatizar 3 pontos sobre a graça. O primeiro deles é uma iniciativa do rei. O rei que é justo, que é fiel, cumpre as suas promessas.
Eu imagino que Davi deve ter ficado esperando o momento para colocar em prática aquilo que ele tinha combinado com o seu grande amigo. Um ajuda o outro a salvar do inimigo, e o outro tem benevolência com a família. Por isso que ele pergunta, 2 Samuel 9:1, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? O mesmo apoio, a mesma ajuda, a mesma graça que Davi recebeu de Jonatas, ele queria retribuir agora. Essa era a motivação, não tinha nenhum outro interesse. Davi não perguntou se tinha alguém qualificado da família de Saul, que merecia. Ele não impôs qualquer condição, ele perguntou se tinha alguém, porque a graça aceita o desqualificado, aceita o que não merece. Davi descobriu, através então do servo, esse servo, o nome dele é Ziba, que Mefibosete, um aleijado, era o descendente vivo. Ele morava num lugar chamado Lodebar, que significa lugar deserto, lugar sem pão. E a pergunta dele foi: onde é que está esse homem? Onde é que está esse homem? Onde é que está essa mulher? Onde é que está esse jovem? Vejam, a pergunta não foi como é que ele se tornou coxo, e nem será que não tem ninguém da família que não seja tão necessitado quanto ele? A graça, meus irmãos, é criada por Deus e dada ao homem. Não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. E a gente pode ver isso no Novo Testamento em Cristo, nas passagens que estão claras, como por exemplo em 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus, Ele nos amou primeiro. Lá no livro de Romanos, Paulo fala assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós ainda éramos fracos. Tem alguém fraco aqui que foi ajudado? Nesse auditório? Será que o Marcos não tinha um outro vizinho para convidar para a reunião? Tinha que ser esse, que não toma banho há alguns dias, e que tem um bafo não muito agradável. Será que ele sabe com quem que ele está lidando, colocando para dentro da casa dele? E ainda falou para o homem voltar na semana que vem? Segundo lugar, a graça é cheia de bondade e amor. Eu, você e Mefibosete, nós temos muito em comum. Porque nós nascemos da realeza através de Adão, com a perspectiva de um futuro brilhante na casa dos nossos pais. Mas nós trazemos também as marcas de uma queda, por causa da rebelião, que é a independência, é o querermos viver longe de Deus, fazendo a nossa vontade. E vivemos com medo de encarar um rei vivo, presente e verdadeiro.
com medo de nos submetermos à sua autoridade, à sua soberania e perdemos o controle da nossa vida. Um rei que na verdade nós não conhecemos muito bem, e que até dizem por aí que ele é tão grande, que sendo tão grande, como é que ele vai se preocupar com uma pessoa pecadora, suja, feia, mal cheirosa como eu? Por mais de 2 décadas, o jovem príncipe morou nessa terra distante. Ele não conseguiu se ajudar-se a si mesmo. E lá em 2 Samuel 9:7 está escrito: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e comerás pão sempre à minha mesa. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha que frase impressionante. Quem é teu servo? Quem sou eu, rei, para você olhar, para o Senhor olhar para um sujeitinho como eu, um cão morto? O cão morto é a mesma expressão que Davi falou para Saul. O Davi encontrou Saul naquela caverna, e por temer a autoridade do rei, não o matou, mas cortou um pedacinho ali da orla do seu manto, e diz que o seu coração começou a bater, a pular quase para fora do peito, ao perceber que ele tinha feito algo que não devia. E ele se encontra então com o Saul e fala isso: por que, Saul, que você se preocupa como um cão morto como eu, uma pessoa inútil como eu, desprezível? Imagine a situação de Mefibosete emocionalmente. Os seus parentes haviam sido mortos, porque o Davi precisou acertar uma conta com os gibeonitas, por algo que Saul, o antigo rei, tinha feito. E vários líderes, amigos, parentes de Mefibosete, tinham sido degolados, esquartejados, para cumprir a justiça com aquele povo. Olha, meus irmãos, Deus não fechou os olhos aos nossos pecados. Ele não comprometeu os critérios dele de justiça. Deus não nos abandonou, apesar de nós termos nos tornado inúteis para o seu propósito por causa do pecado. Jesus assumiu os nossos erros. Fala para quem está do teu lado: ó, Jesus assumiu o seu erro. Jesus assumiu. Ele assumiu no nosso lugar, sentenciando a si próprio, sendo punido por amor. Vejam que na frase que nós temos aí de 2 Samuel 9:7, o Davi fala: usarei de bondade por amor a Jonatas. Bondade, amor. E nós fomos redimidos, nós fomos salvos, nós fomos justificados, declarados justos. Nós que éramos culpados, fomos declarados santos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, através de Cristo, Ele enxerga Jesus nas nossas vidas. E por isso temos essa vitória, por isso podemos prosseguir em frente,
Por isso podemos agora nos tornar úteis para o propósito que Deus tem para nós, sendo incluídos numa nova família, através do batismo, passando a pertencer a um novo reino espiritual. Não é? O Novo Testamento diz assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. E Jesus já pensava em mim, Jesus já pensava em você, porque Ele já tinha um plano. O versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Éramos inimigos, estávamos em guerra, estávamos brigados com Deus, e chega Jesus para fazer então a reconciliação, para nos ligar novamente ao Pai, para fazer essa ponte que nenhum homem e nada mais poderia. Então Ele nos conecta ao Pai, nos leva de novo ao palácio, nos coloca na mesa junto com o Rei. Jesus faz isso conosco. Era como se Ele nos pegasse na rua, perdidos, abandonados, sujos, maltrapilhos, largados, e dá uma nova direção para a minha e para a sua vida. Por isso que a gente pode dizer, e o terceiro ponto, que Jesus, através da sua graça, e que a graça muda a nossa vida. Olha o texto do versículo 13 de 2 Samuel 9. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Um pouco antes, no versículo 11, diz assim que ele comeu à mesa como um dos filhos do rei. O coxo, o aleijado, continuou a ser coxo, continuou a ser aleijado. Não houve um milagre nas suas pernas, mas houve um milagre na sua vida. Esse homem passou a ocupar um lugar de honra, passou a ser membro da família, ele foi adotado, ele não fazia parte da realeza, e foi integrado, foi concedido a ele esse privilégio de comer na mesa do rei, de partilhar das riquezas de Davi. E veja que, embora ele tenha sido restituído de suas terras e de seus servos, ele passou a administrar isso de Jerusalém. Ele mudou-se para Jerusalém. Os seus servos agora prestavam contas para ele. Mefibosete, está aqui a colheita do trigo, disso, daquilo, o lucro que tivemos com a venda das ovelhas. E todo dia ele estava com Davi, estava com seus filhos, com Aminon, com Tamar, com Salomão, com Absalão, antes da tragédia acontecer na família, obviamente. Já imaginou bater um papinho com Salomão na mesa? Alto nível da conversa. Salomão, o que você quis dizer com aquela história
não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Enfim, a história mostra que Mefibosete tinha livre acesso ao rei, à sua mesa, aos seus familiares, e partilhava de toda a abundância do reino de Israel. A sua perspectiva de vida foi totalmente mudada. De escravo, ele passou a filho. De uma pessoa reclusa a um homem desprendido, com seus traumas curados, que podia prosseguir sua vida de cabeça erguida. Nas ruas de Jerusalém, ele devia chamar mais atenção pelo acontecimento extraordinário do qual ele foi vítima, entre aspas, do qual ele participou, do que pela aparência. Olha lá, aquele lá ganhou na loteria. Ele anda com o rei agora. Está precisando de alguma coisa? Fala com Mefibosete. Hoje à noite ele vai jantar lá. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, outra vez, e de novo, e mais uma vez, mas nós recebemos o espírito de adoção, de integração, de inclusão. Nós fomos colocados, plantados, enxertados na família de Deus. E por isso nós podemos clamar, nós podemos falar de peito cheio: Abba, Pai, nosso paizinho, paizinho querido. Nós, aleijados pela queda, marcados pelo pecado, pela rebelião, fomos feitos filhos do Rei dos Reis, pela graça. Nosso Pai lembrou-se de nós, lembrou-se de mim e lembrou-se de você. Pode apontar para quem está do teu lado: olha, Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. O que está atrás, ó, Deus lembrou de você. O que está na tua frente, Deus lembrou de você. Você não está esquecido naquela terra seca e improdutiva. Deus te conhece. E quando Ele envia Jesus, é aquela carruagem que chegou naquela casa que você estava. E Ele fala assim: sobe e vem comigo para o meu palácio. Conclusão. A todo instante, nós precisamos nos lembrar que participamos da riqueza e da glória de Deus através dos méritos de Jesus Cristo. E que jamais nós poderemos retribuir o que recebemos e que estamos recebendo pela graça. Além da adoção de filhos, uma herança que não perece, a vida de Cristo em nós, o seu Espírito, e como diz em Efésios capítulo 1, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Exatamente porque graça é iniciativa de Deus, porque graça, ela vem cheia da bondade e do amor desse Rei, do Pai, e porque Ele quer mudar e transformar totalmente as nossas vidas. E quando nós deixamos essa graça nos invadir, isso acontece. Por isso que eu desejo que em Cristo Jesus, a situação daquele homem que eu contei na primeira história, que visitou a minha casa, e de muitos outros,
que estão aqui nesse auditório hoje, que estão nos assistindo pela internet, em outros lugares que Deus conhece, que a situação dessas pessoas mude como a de Mefibosete. A mesa está posta. O rei está presente. Embora não seja dia hoje da celebração da ceia do Senhor. Mas imagine você nessa mesa, com seus irmãos queridos ao lado. O banquete servido. E você podendo olhar para o rei com liberdade. Sabendo que você é uma pessoa especial, querida, amada. E que antes da fundação do mundo, Ele já pensou em você. Isso só é possível por causa da graça, através de Cristo. Por isso nós o agradecemos. Podemos ficar em pé e aplaudir o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.